Bom dia, Bom Gisele. dia, doutor Bruno. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Que bom, Gisele, ter aceito o nosso convite, de estar aqui nessa live de hoje. Com certeza está causando o maior impacto na Covid-19 é a Justiça do Trabalho, né? Por causa da economia, alguns empresários estão lidando uma forma de administrar isso daí e o reflexo vem diretamente com os seus funcionários, né? Então, com certeza, essa live com você, com a doutora Graziele, vai esclarecer muitas dúvidas. Agradeço. Zé, nossa vice-presidente da OAB, muito obrigado mesmo por dispor esse tempo seu com a gente, tá? Colocar o seu grande conhecimento que você tem perante a Justiça do Trabalho, tá? À disposição de todos os advogados aqui do estado de Mato Grosso, e com certeza hoje nós já estamos alcançando quase o Brasil. Alguns advogados até me chamaram aqui, até de São Paulo, parabenizando essas lives nossas aqui do estado de Mato Grosso e falando também que estaria assistindo essa nossa hoje de manhã, tá? Eu coloco vocês duas à disposição, tá? Fique aí com esse canal aberto, que esse canal não é da ESA, é sim de todos os advogados aqui do estado de Mato Grosso. Muito obrigado, Zé. Legal, eu que agradeço, né? Nós que agradecemos o espaço aí da ESA, agradecemos a OAB Mato Grosso, a sua diretoria, o nosso presidente Leonardo Campos, que tem trabalhado incansavelmente toda a diretoria no sentido de levar informação à advocacia mato-grossense, levar informação à população, aos empregadores, aos empregados, né? Também não só na área do direito do trabalho, na área trabalhista, mas em todas as searas. Vivemos aí um momento sem precedentes, né? Então, tudo que está acontecendo hoje desperta não só o interesse, mas a necessidade de informação. E a OAB Mato Grosso, ela não poderia estar alheia a tudo isso. Então, agradeço à diretoria da OAB Mato Grosso pela oportunidade de estar aqui, a ESA, em nome do seu presidente, Bruno Sintra. Agradeço todos os advogados que estão acompanhando e já mando um abraço, estou vendo aqui o pessoal de Rondonópolis, de Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, todo mundo entrando. Sejam bem-vindos, né? Eu espero que a gente possa aí, ter um momento realmente de a gente levar a informação, trocar a informação, né? Porque é tudo muito novo. Então, nós estamos descobrindo a cada momento o que está vindo, o que está chegando, e a partir daí tentar formar entendimento, tentar formar, consolidar alguma forma de entendimento para dar mais segurança aos empregados, aos empregadores e à sociedade de forma geral. Agradeço aos presidentes das comissões da OAB Mato Grosso, a todos os membros das comissões. Hoje a OAB Mato Grosso conta com mais de 50 comissões temáticas, todo mundo trabalhando, estudando, buscando informação. Nós começaremos a partir da manhã uma série de lives também promovida pelas comissões. Então, o nosso agradecimento a todos vocês que estão empenhados também nessa nossa missão de levar informação, né? E é isso. Mais uma MP, inclusive está esclarecendo a todos aí, porque a nossa arte, né, que saiu, está publicada lá. Vamos falar sobre a MP 927. Depois que nós organizamos a arte, depois que foi publicada, saiu a 926. Então, nós vamos sim tratar tanto da 927 como da 936. Vamos falar um pouco, eu já recebi algumas perguntas aqui sobre as formas de extinção, possibilidade de extinção, força maior, fato de príncipe, enfim, um monte de situações que estão levando aí, que estão causando muita dúvida aos empregados, aos empregadores. Então, a gente espera, nesse momento, ter a oportunidade de esclarecer bastante essas dúvidas que estão chegando a todo mundo. Então, mais uma vez, obrigada. Estou esperando aqui a doutora Graziele também. Tá, isso que a gente comenta, né, Gisela? A gente dorme pensando numa coisa e amanhece com uma medida provisória, um decreto, alguma coisa nova, né? E nós, operadores agora do direito, também tentando transmitir isso para os advogados, acorda já tentando estudar a alteração para estar tentando esclarecer, né? Então, acredito que esse contato direto, não existe contato mais no Instagram, e tentar atingir, né,
advogados. Então, com certeza, você é uma pessoa super preparada para estar falando isso aí, para a Graziele. Confio muito nesse trabalho de vocês, que vão conseguir colocar para todos aqui. Vamos em frente, vamos lá. Como você disse, a gente deita com o MP, amanhece com outra, né? Porque advogado trabalhista, ultimamente, tem sonhado com o MP. Não, com o MP não. Mas vamos lá. Então, uma por vez, vamos trabalhando, uma por vez, cada decreto municipal. E aí a gente tem a questão dos decretos, né, Bruno? Porque em Cuiabá tem um decreto, em Vargas Grande eu tenho outro, em Sinop eu tenho outro, em Sorriso eu tenho outro. Então, a gente tem que se atentar também às situações de cada município, às situações de cada estado. Realmente vivemos um momento sem precedentes. E nós, advogados, a gente tem que estar muito atento para repassar para o nosso cliente, para repassar para a sociedade a informação de forma mais segura possível. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Com certeza, porque até os empresários estão perdidos hoje, né, Gisela? Não sabe, às vezes, como proceder nesse momento. Se ele dá férias, se não dá férias, se ele dispensa, se ele não dispensa. Então... Se espera um novo emprego, né? É. E aí, eu já tenho cliente que fala assim, mas não vai sair uma outra melhor ainda? Não vai ser uma outra que vai dar mais benefícios se eu aplicar uma situação que torna essa que saiu na 936 e depois sair uma outra que seria melhor uma situação pós-EB. Então, é uma insegurança total, uma insegurança generalizada. Mas a gente tem que ir trabalhando à medida em que as normas vão aparecendo. E aí, por exemplo, já começando a falar um pouquinho da 927, quando a 927 surgiu, ela era muito esperada. Né? Todo mundo, a classe empresarial, os empregados também receosos dos seus empregos, todo mundo muito ansioso para a chegada de uma norma que viesse a regulamentar as relações de emprego, que viesse trazer um tipo de segurança para os empregados, para os empregadores. Aí surge a 927, com muitas críticas, né? E assim, mas eu entendo que naquele momento em que a 927 foi publicada, já no início, né, ainda foi a primeira norma específica sobre as relações de trabalho, ela foi do jeito que tinha que ser, ou do jeito que dava para ser naquele momento. Né? Ela trouxe algumas hipóteses de antecipação de férias, de alongamento de banco de horas, hipóteses que o empregador poderia trabalhar de forma mais imediata, tentando se resguardar ali. A grande crítica da 927, além do artigo 18, que daqui a pouco a gente vai entrar, que você é advogado no dia seguinte, a grande crítica da 927 foi que o Estado, o governo, apresentou algumas hipóteses, contudo não trouxe para si, não atraiu para o Estado qualquer responsabilidade. Ele jogou para as partes do contrato de trabalho, empregado e empregador, olha, vocês podem negociar aqui, você pode antecipar férias, você pode fazer banco de hora, mas o Estado ficou nisso tudo. A única coisa que ele fez foi o diferimento quanto ao recolhimento do FGTS, que também não dispensou. Né? Ele apenas postergou o recolhimento do FGTS. Então, assim, essa foi uma crítica bastante incisiva que a 927 recebeu logo que publicada, exatamente por isso, porque ela apresentava algumas opções, né, mas não trazia para o Estado qualquer tipo de responsabilidade ou de ônus, deixava para empregado e empregador. Que posteriormente veio, então, depois de todas as críticas, e da efetiva necessidade de uma participação efetiva do Estado neste momento, né? Então, depois veio a 936, então, trazendo aí outras situações que a gente vai tratar daqui a pouco, e o Estado, a partir daí, assumindo, sim, o ônus. Alguma parte do ônus, pelo menos, né? Importante, gente, a gente trazer... Oi? Bruno caiu? Bom, aí é importante a gente deixar claro o seguinte: essas medidas provisórias, elas regulamentam as relações de trabalho durante determinado período. Né? Não quer dizer que as relações de trabalho, que o emprego vai passar a ser regulamentado por isso por toda a vida, ou vai incorporar CLT, ou vai... Na realidade, ela passa aí a regular um determinado período. Oi, Bruno, estou vendo que a doutora Grazi está chegando aqui.
te ouço, Bruno. Bruno, obrigado. Fiquei sem áudio aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Olá, Bom dia. bom dia. Oi, a doutora Graziele Cabral, seja muito bem-vinda à nossa live. Mais uma vez que a gente tirar dúvida, aprender, entender tudo o que vem acontecendo aqui. Já, o Bruno já falou antes, mas eu quero também agradecendo no do AB Mato Grosso, a Elza pedindo que vocês falem pela sua disponibilidade, mais uma vez, dividindo seu conhecimento e compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Você precisa de trabalho, escura, estudiosa, então, muito bem-vindo e mais uma vez. Obrigada, doutora. Eu quero agradecer a ESA Mato Grosso pelo convite. É uma honra estar participando aqui juntamente com a senhora, o doutor Bruno, de mais uma live, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, espalhar o conhecimento, discutir, porque temos muitas dúvidas, as dúvidas cada dia vêm aparecendo. Imagina que a gente tem dúvida quando a gente tem vacatio legis, né? Já surgem milhões de dúvidas. E nesses casos, nós não tivemos nem um minuto de vacatio legis. Então, assim, nós realmente são muitas dúvidas, é o que eu tenho falado. Ninguém aqui está esgotando o tema, nem querendo fazer teses jurídicas, tá? Nós temos que tentar entender a medida, como ela vai ser aplicada. Claro que ela tem que ser analisada num contexto de interpretação de lei, num contexto todo com bases sólidas, né? Porque o depois, eu penso que vai ser bastante complicado. Então, se a gente tentar agora já começar a esmiuçar, começar a estudar as bases dessa medida, o depois, porque o que me preocupa é isso, né? Nós temos, claro, é muito preocupante a situação que nós estamos passando agora, certo? Mas não estou nem falando de economia, tá? Mas estou falando até de situação depois jurídica, depois que isso virar demanda, que isso for para um contencioso que fatalmente vai acontecer, que nós já tenhamos tentado discutir e fazer e aplicar essas normas de uma maneira mais segura, né? Eu penso que nós precisamos muito hoje, mais do que nunca, de segurança jurídica. Exatamente, exatamente. Acho que é o receio de todo mundo. O pessoal está reclamando aqui, dizendo que o meu áudio está ruim, gente. Vê se melhora aí um pouco. Tá, vou tentar falar um pouco mais. Parece que está dando retorno. A senhora não tem um fone? Eu vou pegar o meu também, às vezes melhora. Vou pegar aqui, então. Um minuto, eu vou pegar o Eu vou pôr o meu também. Bom dia a todos os advogados, advogadas aí que eu não vejo há tanto tempo, saudade de todo mundo. Eu estou em Colíder, viu? Podem me visitar. Ai, Colíder, essa Hoje agora estou com a Cuiabá, estou fazendo trabalho remoto, mas estou trabalhando em Colíder. Opa! Agora eu fiquei sem áudio. Eu não lhe ouço. Gente, vamos sem fone mesmo? Vou tentar falar mais próximo aqui, vou ver se... Estão me ouvindo agora? Oi, estão ouvindo? Oi, oi. Não estou ouvindo. Eu estou sem... Vocês me ouvem? Eu não ouço. Pessoal, estão ouvindo? Não. Aqui estão colocando, estão dizendo que melhorou agora. Só que aí você não me ouve. Lógico, né? Eu pus o fone de ouvido. Gente, desculpa. É lógico que eu não ia ouvir, né?
Desculpem aí. Olha que eu já fiz umas 15 lives já, né? Mas tá bom. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Estou vendo o pessoal que é de Tangará, Vila Rica. Gente, obrigada pela participação. Mas, doutora Grazi, me permite chamar de Grazi, Graziele? Com certeza. Eu iniciava no meu bate-papo aqui com o Bruno, falando do momento em que surgiu a 927, né? Que era um momento em que realmente se esperava e necessitava de alguma regulamentação. E a grande crítica que veio em relação a ela foi porque o Estado, o governo, pôs uma norma possibilitando que as partes negociassem, antecipassem férias, aumentassem o banco de horas, mas não trouxe para si qualquer responsabilidade. Não assumiu naquele momento qualquer ônus. Então, essa era a grande crítica inicial que a 927 recebeu, que posteriormente veio, então, a 936 para minimizar isso, ou trazer, ou assumir, o Estado assumindo aí uma parte dessa responsabilidade. E aí a 936 já surge com uma DIN, né? Já surge com uma DIN. Ela foi publicada no dia 1º de abril, acho que no dia 2 já tinha uma DIN protocolada, questionando a inconstitucionalidade dessa norma, dessa MP. E aí já estão me perguntando assim, cliente, amigo, colega, professor, e aí, é seguro hoje eu adotar alguma das medidas que a 926 está trazendo para a gente, sendo que ela pode daqui a pouco ser declarada inconstitucional? Então, ela já nasce com essa ponto de interrogação. É constitucional? Não é constitucional? E se eu hoje adotar uma daquelas medidas e amanhã o STF declará-la inconstitucional, o que vai acontecer? Né? Então, antes da gente entrar nela, deixa eu só apresentar aqui o meu ponto de vista acerca da inconstitucionalidade ou não dessas normas, né? Tanto da 927 como da 936. É constitucional? Não é constitucional? Eu diria assim, se nós estivéssemos em uma situação normal, né? De temperatura e pressão, como dizem, eu não teria dúvida em dizer que há inconstitucionalidade. Dúvida nenhuma. Né? Mas nós não estamos vivendo em um ambiente normal, nós não estamos vivendo situações de normalidade tal qual havíamos antes dessa declaração de calamidade pública, de pandemia e tudo mais. Então, eu acho que quando nós nos deparamos a uma situação em que valores são colocados, de repente, um em face do outro, cabe-nos aí aplicar os princípios. Os princípios, os preceitos fundamentais, e aí nós temos a nossa própria Constituição Federal garantindo, ressaltando o direito à vida. Então, quando nós colocamos o direito à vida como principal princípio, como preceito, então nós temos aí talvez uma relativização ou uma abertura para que uma norma, a princípio, inconstitucional, porque ela violaria a questão, principalmente na redução do salário, mas ela pode, a meu ver, ser relativizada e, a partir daí, aplicado, sim, o que dispõe a MP, tanto a 927 como a 936. Mas é um ponto que realmente vai trazer bastante discussão. O que você pensa sobre isso, doutora Graziele? Doutora Gisela, é sempre muito complicado, porque o mundo dos direitos a gente sabe que ele não é exato, né? E ele admite interpretações. Eu tenho o mesmo pensamento em relação ao momento, tanto que eu falei, né? Nós temos aí uma situação que é inédita, ninguém nunca passou por nada. Tá voltando? Tá bom, para mim tá bom. O áudio? Tá? Então, assim, a gente tem uma situação inédita, e que vai demandar o quê? Porque nós somos sempre muito racionais, né? No direito, a gente tenta ser muito racional, muitos colegas, muitas vezes a gente tenta interpretar, fazer uma interpretação da norma, da lei, minimizando um pouco as situações externas, embora elas tenham que ser observadas. Mas agora, mais do que nunca, eu preciso entender o momento em que aquela norma, que aquela regulamentação, ela surgiu. Certo? Então, eu falo que nós todos, atores, e principalmente magistrados, advogados, desembargadores, ministros, nós vamos ter que ter uma sensibilidade muito maior do que a gente já tinha, considerando não só a letra da lei, aquela interpretação literal, nós vamos ter que
ter essa sensibilidade. O grande problema é que a gente nunca sabe o que o outro vai pensar. Eu posso falar por mim, a senhora por você, né? Então, assim, precisamos sempre estabelecer... Vou tirar um aqui, tá me dando... Fica ruim eu sem o fone? Porque Pra mim tá me bom. voltando... Tá? Vou tirar. Tá bom. Para mim, tá voltando muito som. Eu mesmo estou ouvindo minha voz. Então, eu entendo que quando a gente fala de inconstitucionalidade, não é que é impossível que mais para frente não seja declarada. Nós sabemos que há essa possibilidade, nós sabemos que no julgamento do dia a dia vão ter colegas, vão ter magistrados pela inconstitucionalidade, outros não. Então, nunca, jamais, eu penso vocês na figura de advogados. É impossível garantir para um cliente, eu falo, porque às vezes eu tenho amigos, eu tenho parentes que vêm e me perguntam, não que eu não consulta, mas um parente, um amigo que me pergunta alguma coisa, eu acabo dizendo, ninguém pode garantir. Ah, porque meu contador me garantiu. Não, não pode garantir, a gente não sabe. A gente pode tomar medidas de prevenção. O que eu tenho defendido bastante em relação a isso é que, no primeiro momento, para a gente ter maior segurança sindical, se tanto a 927, quanto a 936, ou quanto qualquer medida que o empregador adotar, se ele fizer por acordo ou convenção coletiva, o risco cai para, sei lá, 10%, 5%, isso a gente pode afirmar. Com certeza. Tá? Mas eu também, e nas minhas lives eu tenho falado, pessoal, sindicato, vamos ter essa sensibilidade, vamos ter, nós estamos passando por, todo mundo está passando por um momento de dificuldade, porque muitas vezes quando eu falo, já vieram falar assim, tá, mas o que nós vamos fazer quando o sindicato nem atende? Teve uma pessoa que falou para mim, se o sindicato está fechado, a gente liga e nem atende. Certo? Então, assim, agora falando de forma jurídica, eu também concordo que, considerando o momento, tá, e considerando também as alterações feitas pela reforma trabalhista, eu acho que nós temos sim defender a constitucionalidade. Inclusive, eu defendo a constitucionalidade da 936 em relação à redução da jornada. Eu não consigo mudar a mesma tese para suspensão, tá? Mas para redução da jornada, porque não vai, quando eu tiver redução de jornada, eu não vou ter redução nominal do salário. Na verdade, o que vai acontecer? Eu vou reduzir uma jornada e o salário hora vai ser mantido. E se nós observarmos na 936, ele vai ganhar mais, na verdade, o salário hora vai ser maior, considerando o benefício. Nesse ponto de redução, deixando ou garantindo o salário hora, a gente já tem até uma OJ do TST, né? Eu não me recordo o número agora, mas já há uma orientação jurisprudencial nesse sentido. Mas antes da gente entrar especificamente, doutora Graziele, nos pontos, a gente já vai tratar, o importante é que a gente ressaltar, deixar bem claro, que essas medidas provisórias, elas têm um período de vigência, né? Não é dizer que os postos de trabalho passam a ser documentados por essas medidas para todo sempre. Então, é importante a gente deixar isso muito claro. As medidas provisórias têm um período de vigência. O 927, ela fala muito claro. O período, ela vai ser vigente no período que foi declarado reconhecido o estado de calamidade. Que foi de 22 de março a 31 de dezembro de 2020. Então, a vigência das normas, ela está regulamentada. Ela não altera o CLT, não altera o que expõe as normas de forma geral, as convenções coletivas de forma geral. Ela tem uma vigência durante um período de estado de calamidade. E é isso que fica muito claro. Né? E principalmente a consciência de que nós vivemos um momento que é necessário a exceção. Né? Nós estamos vivendo um momento de exceção. Então, concessões vão ser feitas. Estou ouvindo? O áudio está ruim de novo. Tá. Vou tentar mudar aqui. Vamos ver. Melhorou um pouco? Melhorou. Melhorou? Para mim, melhorou.
conforme altera a posição. Mas vamos lá, então. Então, começando, o que é que o principal, quais os pontos principais que a 927 trouxe para a gente? Lá naquela primeira regulamentação. Tá ruim o áudio? Eu estou ouvindo um retorno aqui também. Eu estou baixando o meu. Ela pediu para eu baixar meu volume também. Vamos ver se melhora. Isso, de repente melhora um pouco. Bom, então vamos lá, gente. A MP 927, acho que o primeiro passo importante dela... Não, eu vou começar falando do que já foi dado errado nela, que foi revogado no dia seguinte, né? Que foi exatamente a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho sem salário. Então, aquele texto realmente era bastante infeliz, ele previa a suspensão do contrato de trabalho para a realização de cursos, podendo o empregador oferecer alguma verba indenizatória, enfim, esse artigo, essa previsão foi muito ruim, né? Ela realmente não atendia qualquer garantia constitucional, não atendia aos princípios do direito do trabalho, mas tanto que no dia seguinte já foi revogado. Então, vamos ver o que ficou de bom na MP 927. E aí eu acho que o grande ponto principal seria a regulamentação do teletrabalho, né? Que era uma necessidade que muitos empresários, muitos empregadores conseguiram, a partir daí, manter as suas atividades funcionando através do teletrabalho, os empregados trabalhando de uma forma diferente, alguns necessitaram se adaptar, mas veio, então, trazer uma possibilidade de continuação na realização das atividades, sem a cessação do contrato de trabalho, sem a cessação das atividades empresariais, mas por um meio diferente, pelos meios remotos, através do teletrabalho. Então, acho que aí veio um ponto positivo, regulamentando, autorizando essa forma de trabalho. E uma outra previsão que eu vi com muito bons olhos e muitos empregadores terminaram por acatar, por utilizar, foi a antecipação de férias. A antecipação das férias, e particularmente eu entendo que é uma das boas opções, tanto para o empregador como para o empregado, permite que esse período em que o empregado não está trabalhando, especialmente em razão, muitas atividades estão necessariamente paradas, as empresas fechadas, então algumas atividades você não consegue fazer por home office, não consegue fazer de forma virtual, então para esses empregados, a opção de antecipação de férias é sim uma boa opção. E para o empregador, ela tem a vantagem de que permite o pagamento dessas férias no 5º dia útil do mês subsequente. Ou seja, ela não traz para o empregador uma necessidade de dispor de um caixa maior agora, a não ser aquele que ela já tinha programado, que é o pagamento do salário mensal, né? E permite, inclusive, o pagamento do terço salarial até o pagamento do 13º salário, ou seja, até 20 de dezembro. Então, essa possibilidade de antecipação de férias individuais e também as férias coletivas, para mim, foi uma boa opção para as relações de trabalho. Posso fazer um ganchinho? Posso fazer um ganchinho, que até foi uma pergunta que várias pessoas têm me feito, porque parece que aqui os contadores estão tendo dificuldade nisso. É questão de período aquisitivo. Se precisa, se eu só posso dar... Assim, a gente tem que entender que eu não preciso... O trabalhador pode ter começado ontem a trabalhar, ele vai poder ter essas férias antecipadas. Quantos dias forem precisos, dentro, obviamente, dos 30 dias. E observado sempre aquele mínimo de 5 dias. Muita gente está confundindo, falando assim, o meu funcionário tem 3 meses, 2 meses e meio de trabalho. E estão fazendo o cálculo dessas férias para eu pagar e para conceder proporcionalmente a 3 meses. Não, gente, esqueçam. Olha, eu sei que é difícil, né? Vamos esquecer situação de período aquisitivo, de período concessivo, esqueçam. Eu posso, um funcionário que trabalhou 2 meses, eu quero dar 15 dias, eu vou pagar para ele 15 dias de férias, o terço também depois, né, até o dia 20, pode ser agora, pode ser depois, mas lembre, não tem que fazer proporção nenhuma com o período trabalhado, isso não é necessário.
Exatamente, exatamente. Essa dúvida tem surgido bastante. Mas posso antecipar o período? Pode antecipar. E aí o pagamento vai ser, por óbvio, como estabelece a MP, no 5º dia útil. Outra situação, outra previsão que a MP, para mim, acertou foi na questão do banco de horas, que é uma ferramenta muito importante, né? O banco de horas eu entendo como uma ferramenta excepcional nas relações de trabalho, independente do período de pandemia ou não, de calamidade pública ou não, eu acho um instrumento muito interessante que empregado e empregador pode adotar. E a MP, então, possibilitou que esse banco de horas seja estendido agora até 18 meses. Então, aumenta o período de compensação do banco de horas, permite antecipação de feriados não religiosos, ou seja, traz para o empregador, o empregado, várias opções de que esse período em que o trabalho não está sendo realizado, em razão de determinação de paralisação das atividades, esse trabalho possa ser realizado num momento futuro, sem prejuízo do contrato de trabalho, sem prejuízo da manutenção de emprego. Eu acho que essa é a principal finalidade dessas normas, a manutenção do emprego e a manutenção da renda mínima, como a gente vai ver daqui a pouco na 936, né? E ainda quando a 927, doutora Graziella, eu acho importante a gente destacar aqui o artigo 2º dela, que ela veio, então, possibilitar o acordo coletivo, o acordo individual, né? Porque a gente sabe que o acordo individual nas relações de trabalho ela tem certas restrições. E aí a 927 ela possibilita, ela permite que as partes negociem, que tratem determinadas relações, determinadas circunstâncias daquela relação de trabalho por acordo individual, inclusive sobrepondo-se ao legislado, né, ou aquilo que está regulamentado na norma coletiva, limitando-se, contudo, à Constituição Federal. Então, esse artigo 2º da 927, eu acho ele de suma importância, porque através dele, empregado e empregador podem pactuar as mais diversas condições das relações de trabalho, observando aí as características de cada empresa, de cada atividade. Né? Nós temos muitas atividades diversas, diferentes. Eu não posso tratar, por exemplo, um estabelecimento como um restaurante da mesma forma que uma loja de roupas. Então, ou uma loja de informática, ou de banco de dados. Então, cada atividade ela tem a sua peculiaridade, a sua característica. E esse artigo 2º da 927, ela permite que empregado e empregador adequem as relações de trabalho de acordo com as suas necessidades através dos acordos individuais. Então, eu acho bastante importante também, mas lembrando os limites da Constituição Federal. Aí, esse dia me perguntaram assim, só para concluir, doutora Graziella, mas e se eu tenho um acordo coletivo que está prevendo o contrário? Eu posso fazer um individual com uma redação diferente ou regulamentando? Eu entendo o seguinte, posso, agora nesse período. Então, se eu tenho um acordo coletivo que foi firmado anterior ao estado de calamidade declarado, anterior à epidemia, eu posso sim vir e individualmente tratar de forma diferente. Contudo, eu tenho minha ressalva, se houver um acordo coletivo agora, ou seja, já depois de declarada a calamidade, depois de reconhecida a pandemia, houve um acordo coletivo firmado, e aí depois o empregador resolve mudar. Não, eu não vou mais observar o acordo coletivo, agora eu quero fazer um individual. Aí eu já tenho uma certa ressalva. Se eu posso tratar o individual de forma a superar aquele coletivo que for firmado, já observado a atual situação. Eu entendo, assim, até no primeiro momento, só pontuar, assim, uma dica para se... Muita gente perguntou em outras, quando falava da 927, o que eu posso ou que eu não posso negociar? Gente, uma dica boa, 611A. O 611A da própria CLT já é um parâmetro. O 611A e o 611B. O 611B diz sobre o que eu não posso negociar. Então, ele pode servir de parâmetro para você entender. Eu já não podia negociar de forma coletiva, obviamente que eu não vou poder negociar de forma individual. O que está no 611B. E negociar o que está no 611A. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto em relação a esse assunto muito interessante da convenção. Eu penso
parecido, só foi uma ressalva. Como as coisas estão muito velozes, né? As mudanças estão muito... a gente, como eu falei, você dorme, você acorda, já tem 5 medidas provisórias novas, né? Então, eu entendo também assim, existiu um acordo coletivo feito conforme uma realidade, conforme um decreto, conforme uma situação, é óbvio que ele vai valer, o empregador não vai poder pegar, e sem mudar a situação, ele fazer um individual. Agora, nós estamos vivendo situações em que hoje eu tenho um decreto que eu posso funcionar, amanhã eu não posso mais. Entende? Então, eu acho que, diante dessa situação, certo? Existindo mudança na realidade, autorizaria sim a fazer. Isso. Agora, o acordo coletivo já existente, com a mesma situação, tá? Perfeito. Sem qualquer mudança na estrutura da empresa, por decreto, alguma coisa, aí eu também entendo que não valeria o individual. O cenário. Perfeito, exato. Eu também concordo. Vamos passar para a 926? Na 936? Porque nós já estamos em meia hora de live. E realmente ela veio aí como um suspiro, né, para todo mundo. O principal objetivo é a garantia de emprego e renda mínima, e ela traz as 3 possibilidades, na realidade, né? Ela traz a possibilidade de redução de jornada e redução salarial compatível com a redução de jornada. Ela traz a hipótese de suspensão do contrato de trabalho com o auxílio por parte do governo, e ela traz a hipótese, agora ela vem e ela arruma aquele artigo 18 lá da 927, né? Ela arruma o artigo 18 e prevê, então, a suspensão para qualificação, contudo, prevendo aí o pagamento da bolsa, como já deveria ter sido feito. Vamos falar, então, doutora Grazi, outra coisa importante a gente lembrar sempre, que essas medidas, elas têm um período de vigência, né? E os períodos bem determinados. Vamos falar um pouco, então, dessas 3 hipóteses? Vamos começar com a redução de salário de jornada, que é sempre o que é o tema exatamente que bate na questão da constitucionalidade ou não. Isso. Na verdade, eu só quero antes pontuar. Veja o seguinte, tem muita dúvida, inclusive já teve várias perguntas, algumas a gente não consegue às vezes ver tudo, tá? Então, e também não dá tempo, mas enfim, eu já vou falar e estou aproveitando, respondendo, acho que até a doutora Vera, lá de Poconé, a doutora Vera fazia bastante audiência comigo lá em Várzea Grande. Eu posso suspender ao invés de dar as férias? Gente, uma coisa que é muito importante, a 936 não revogou a 927. As duas continuam a vigência simultânea. Certo? O empregador ele pode optar, vamos dizer que agora aumentou o leque de opções que ele tem, né? Umas ele pode tomar de forma unilateral, a 927 trouxe bastante medidas unilaterais, a 936, que eu acho que foi muito bom, porque isso aí vai dar força, inclusive, para rebater a inconstitucionalidade, a 936 tudo depende da concordância do empregado. Concordância. Então, é muito importante, quando todos forem fazer, vocês forem orientar os seus clientes, façam tudo por escrito. Na pior das hipóteses, escreve, assina, tira uma fotinha ali pro WhatsApp, entendeu? Mas isso, a 936 exige sempre a participação e concordância do empregado. Isso é sempre muito importante. Uma não revogou a outra. Então, eu posso optar ainda hoje, eu não quero dar férias ainda. Posso, não quero suspender. Eu tenho uma visão assim, eu já tinha um funcionário de férias, certo? Se ele concordar, ao meu ver, se houver uma mútua concordância, a gente pode suspender, é um posicionamento meio polêmico, mas eu acredito que se ele concordar em voltar a trabalhar, porque, gente, férias nesse período, né, que não é uma coisa gostosa, né? Não pode sair, posso viajar. Então, se ele concordar, ao meu ver, é possível, sim, faz o acordinho ali, suspendendo, revogando, cancelando aquelas férias, e eu começo pela suspensão, entendeu? Então, assim, eu acho que as duas, elas vão coexistir, tá? E a questão da 936, lembrar sempre que, em primeiro lugar, eu preciso sempre da concordância do empregado, tá? Eu tenho um quadrinho aqui, que eu já usei ele numa outra live, e
assim, dá uma visão, é bem amador, tá, gente? Eu já falei isso. Eu que fiz, tá? Então, assim, a 936, a gente pode observar que ela trouxe as hipóteses de redução de jornada e salário e suspensão dos contratos de trabalho. Todos eles com pagamento, essas duas opções, e ainda tem a questão da qualificação que a doutora Gisela colocou, que ela só retomou, falou, olha, pode sim, porque já estava lá no artigo e a gente não tinha o que falar. Sempre com o pagamento do BEPER, que é o benefício, né, emergencial, ele vai ser pago pela União, com exceção daquelas empresas que têm receita bruta superior a 4,8 milhões, que é o que está aqui no vermelhinho, tá? Nestes casos, então, assim, tanto na redução quanto na suspensão, quem vai pagar o BEPER é a União. Exceto quando a gente falar de suspensão em empresas que tenham essa receita maior que 4,8 milhões. Neste caso, a União paga 70% do valor do BEPER e a empresa 30% do salário do seu funcionário. Tá? E aí os requisitos, que é muito importante quando eu estou batendo na tecla, acordo individual escrito, não esqueçam de fazer, de formalizar. Eu só não posso ter acordo, não pode ser por acordo individual escrito, aqueles empregados que recebam valor superior a 3 salários mínimos e inferior a 12.202, que são os 2 tetos do regime geral da Previdência Social. O restante a gente pode fazer por acordo individual, lembrando que a doutora Gisela bem pontuou, sempre observada a Constituição Federal, os limites mínimos previstos na Constituição. Outra resposta é que o empregador vai informar através do site do E-Social, tem lá o web empregador, ele vai informar o Ministério da Economia e o sindicato, e o depósito vai ser feito na conta do empregado. Tá? Agora eu vou voltar aqui e vou falar da redução, de repente você fala da suspensão. Em relação à redução da jornada, é bem importante entender que eu posso reduzir, a lei já trouxe, por acordo individual, os percentuais são fixos, tá? Por negociação coletiva, eu posso estabelecer outros percentuais, mas por acordo individual, eu posso reduzir a jornada em 25%, 50% e 70%. Certo? Quando opera essa redução, o empregador vai pagar proporcionalmente. Então, uma pessoa que tem lá um salário de R$2.000, certo? O empregador vai pagar, vai reduzir a jornada em 25%, ele vai receber os 75% do empregador, mais o benefício. Por isso que eu defendo que essa parte é constitucional. Se nós formos imaginar que ele recebia, né, o valor pela jornada cheia, era observado a mesma proporção do salário e da hora, reduzir a jornada, eu reduzir proporcionalmente o salário, mais o BEPER, então ele vai ganhar um pouquinho mais de salário hora na redução. Eu acho que eu tenho uma defesa jurídica, né, neste caso específico, para a questão da inconstitucionalidade. Ela haverá, de qualquer forma, uma perda para o empregado, né? No geral. No geral, exatamente. Mas o importante, e aí a doutora Graziela bem destacou, é que não vai haver um prejuízo no salário nominal, já que a redução se dará de acordo com a redução de jornada. E me fizeram uma pergunta bastante interessante, falando assim, mas olha, a Constituição Federal, ela garante um salário mínimo. Então, o empregado que ganha o mínimo, eu vou reduzir 50% da jornada dele, eu vou poder pagar só meio salário mínimo? Na verdade, você não está pagando meio salário mínimo, você está pagando um salário mínimo proporcional ao tempo de trabalho dele. Né? Então, é bom a gente ter sempre essa consciência. A redução de jornada corresponde à redução do salário. Então, não há uma redução salarial, e sim uma adequação ali, considerando o salário hora. Eu vou aproveitar o gancho aqui, doutora Graziela, antes de devolver, que surgiu também uma pergunta bastante interessante. Essa área ressaltou bastante que é acordo, não é imposição, não é unilateral. Então, tanto a suspensão quanto a redução, ela é por meio de acordo. Tanto um quanto o outro tem que concordar. Aí me perguntaram o seguinte, mas
Mas, Gisela, e se o empregado não concordar? Eu posso demiti-lo por justa causa? Não, gente, é acordo, ele pode não concordar. Pode até demiti-lo, né? Se a empresa eventualmente não conseguir suportá-lo, né? Suportar aquele contrato de emprego diante das situações atuais, mas por justa causa não, tá? Não há uma falta grave nesse caso, e sim uma não concordância que não completaria aí o acordo, que é um ato bilateral. Exatamente. E isso é bem pontuado, jamais, jamais. Então, já tinham me perguntado também numa outra live, eu falei, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não faça isso. Tá? Em relação também à redução, assim, apenas para a gente poder exemplificar, eu sei que a gente está com o tempo corrido, mas rapidinho, eu também fiz um quadrinho aqui, ó, só para vocês conseguirem entender. Na redução, aquilo que eu estava dizendo, a redução, por exemplo, de 25%. O empregado que ganha ali R$ 1.045, tá? Que é um salário mínimo. O empregador vai arcar com os 75% e o BEPER vai ser calculado sobre o 1.045. Então, e aí eu vou achar o valor que seria de seguro-desemprego, que seria 936, e multiplico pela redução que eu teria, mais 209. Então, veja que esse trabalhador, ele vai trabalhar 25% a menos na sua jornada e vai receber 992, quase, realmente há uma redução no geral, tá? Mas é quase que ele recebia, trabalhando menos. Por isso eu defendo, eu volto a insistir, eu defendo que não nesse ponto não é inconstitucional, tá? Eu vou vir a voltar. Voltou. E é importante, Graziele, um fato que a gente tem que destacar aí também, que a MP ela possibilita ao empregador a oferecer uma compensação ainda, além daquela salário que já reduziu. Então, eu reduzi a jornada do meu empregado em 50%, eu reduzi o salário dele em 50%, e ele vai receber, portanto, 50% do seguro-desemprego, equiparado ao seguro-desemprego, mas nessa conta, ele vai ter uma redução total. Então, vai ficar faltando, vamos supor, uma diferença de R$300 ao que ele ganhava no início. Eu posso, enquanto empregador, oferecer para ele essa complementação, que vai ter natureza indenizatória, ou seja, ela não incidirá, não ter natureza salarial e não incidirá, então, nas demais verbas. Isso é importante também a gente ressaltar. Então, se o empregador não quiser ou quiser minimizar o prejuízo daquele empregado, oferecendo uma compensação um pouco maior, ele pode fazer, considerando aí a natureza indenizatória dessa verba. Exato, eu dei até uma sugestão esses dias, porque, por exemplo, o plano de saúde, né? O plano de saúde, ele tem que ser mantido. Eu entendo que, como a AMP falou, o empregador tem que manter os benefícios. Então, por exemplo, um deles seria o plano de saúde. E perguntaram assim, e a cota do empregado? Em tese, o empregado deveria continuar pagando. Mas olha que ideia bacana, considerando saúde, considerando o momento que a gente está, do empregador querer fazer essa complementação pagando essa cota. E ele vai ter essa garantia de que não vai entrar no salário, que não vai aderir, não vai virar para a parcela salarial. Então, ele poderia estar fazendo isso daí. Eu e a doutora Cláudia aqui conversando, a gente chegou aí nessa ideia. Bem legal, é uma hipótese bem bacana. E aí, falando já, a doutora falou sobre a questão da manutenção dos benefícios, a gente já entra na hipótese da suspensão, né? Que a MP autoriza, então, a suspensão do contrato até pelo prazo de 60 dias. E aí a gente vai falando, vai começando a surgir as dúvidas e as perguntas, né? Mas, doutora, e se eu primeiro optar pela redução de jornada, mas depois eu ver que está difícil, eu quiser suspender, posso fazer? Posso usar os dois? Entendo que Pode. Sim, desde que observado os limites que a própria MT traz, aquele período. Então, a redução, ela pode ser feita por até 90 dias e a suspensão por até 60 dias. Então, observados os períodos, eu acredito que o empregador, junto com o empregado, lembra
é acordo, é bilateral, eles podem pactuar, tanto um quanto o outro, e tentar, da melhor forma, regulamentar essa relação de trabalho. E aí, quando eu falo em suspensão, então, nós teremos, lembrando aquele conceito lá do direito do trabalho, que a gente aprende na faculdade. Eu tenho aluno meu assistindo aí, vamos ver se vocês lembram, interrupção e suspensão, né? A suspensão, ela cessa os efeitos do contrato para ambas as partes, né? Então, não tem prestação de serviço, não tem remuneração. Mas a MP vem e fala que os benefícios devem ser mantidos. Então, durante esse período, o benefício deve ser mantido. Aí, muitos questionamentos. Todos os benefícios, plano de saúde, para mim, dúvida nenhuma, tem que ser mantido. Vale transporte, na minha opinião, não precisa, porque não haverá o deslocamento. E aí, esse entendimento eu estendo, inclusive, ao teletrabalho. E a alimentação. Aí está uma discussão bastante interessante. A alimentação tem que ser mantida ou não tem que ser mantida? Para mim, doutora Graziele, a gente tem que primeiro ver a fonte dessa regulamentação desse benefício. Onde que ele não está na CLT, a ajuda à alimentação, auxílio à alimentação não está na CLT. Geralmente regulamentado na norma coletiva. Então, nós temos que buscar essa norma coletiva para ver o que é que ela efetivamente traz. O auxílio à alimentação, ou vale alimentação, em regra, ela tem como finalidade, ou ela equipara a cesta básica, né? Ou alimentar mesmo. Então, para a compra do mercado, para a compra do alimento da família. Já o refeição, muitas normas coletivas traz as duas hipóteses, colocando refeição como um valor diário, cuja finalidade é para o empregado se alimentar naquele dia de trabalho, num local próximo ao seu ambiente de trabalho, sem poder voltar, sem necessidade de voltar para casa. Para mim, eu entendo que a norma coletiva que prevê o vale-refeição dessa forma, ou seja, um determinado valor diário, por dia trabalhado, para mim, esse benefício não precisa ser mantido. A cesta alimentação, não. Essa, até pelo seu caráter alimentar, deve ser mantida. Não sei o que a senhora pensa sobre o tema. Eu penso da mesma forma, porque é o seguinte, como falou, nós temos que observar o motivo que era dado. Muitas vezes a gente sabe que a cesta básica, embora ela venha com o nome cesta alimentação, alguma coisa, ela é para a família. Ela não é, eu acho que a gente tem que fazer analogia com o Vale Transporte. O Vale Transporte eu precisava me deslocar, não estou me deslocando, eu não preciso pagar. O ticket alimentação, aquele que eu usava para todo dia me alimentar lá no meu trabalho. Para que eu não precise me deslocar para minha residência. E eu também entendo que nesse caso poderia ser suspenso, certo? Agora, se ele vier como uma natureza indenizatória, eu pago um valor mensal ali e dá um nominho, porque a gente sabe que às vezes a convenção vai lá e põe o nominho de ticket de alimentação, vale alimentação, e ele não era aquela, ele vem mesmo para indenizar e não para pagar a alimentação. Então, eu acho que é bem o parâmetro aí. Se ele era utilizado para todo dia ir lá e fazer a minha refeição, não tem razão de ser, de manter, né? Então, concordo. Outro efeito aí dessa suspensão, doutora Graziele, é que esse período de suspensão, ele não computa, ele não integra o contrato de trabalho. Ele suspenso, ele não gera os efeitos. Aí, por exemplo, a contagem do período para o 13º salário. Então, se o contrato ficar suspenso por 2 meses, teoricamente, esses 2 meses não serão computados no pagamento do 13º salário, que a gente sabe que o 13º ele vai ser ao final do ano calculado quantos meses trabalhado, 12 horas para cada mês trabalhado, né? Então, se eu tenho aí 2 meses de suspensão, esses 2 meses lá no 13º salário não serão considerados. Exatamente, nem para as férias. Nem para as férias. Recolhimento do FGTS, importante, estão perguntando aqui. O recolhimento do FGTS na hipótese de suspensão não haverá, não é obrigado. E na hipótese de redução, ele será feito proporcional ao salário que foi pago. Então, se eu reduzir 50% da jornada e 50% do salário, o FGTS recolhido vai ser com base nisso. Vou jogar uma pergunta. Deixa eu fazer uma intervençãozinha, só eu lembrei agora
lembrando de mesclar as duas hipóteses, só lembrar que o limite, a gente, no primeiro momento, como fala que eu posso reduzir por 90 dias e suspender por 60, pode levar a interpretar que eu posso fazer isso por 5 meses. Né? E não, porque a MP, ela falou, existe essa previsão, só que tudo, se eu for usar só a redução, eu tenho que observar o prazo máximo de 90 dias. Então, eu tenho que mesclar, tá? Eu posso, por exemplo, falar assim, eu vou suspender por 1 mês e vou dar 2 meses de redução? Pode. Posso suspender, lembrando que a suspensão são 60. Posso suspender por 60 e reduzir por 30, tá? Mas lembrem-se sempre que eu preciso observar os 90 dias como prazo máximo das medidas. A não ser que venha uma modificação, mas o que temos para agora é isso. É isso. Perfeito. Uma pergunta que surgiu aqui, já me perguntaram também. E essa redução, porque eu falo em redução de jornada compatível ou igual à redução de salário. E aquele que não tem a jornada controlada? Posso reduzir? Eu entendo que não. Eu entendo que não, mas ouvi já uma live da Vólia e ela defendendo que ela entende que sim. Meu posicionamento é o seguinte: se eu não tenho uma jornada controlada, vamos dar um exemplo de um gerentão, tá? Ele está lá na exceção do artigo 62, ele não tem jornada controlada, ele está com isso no contrato, na carteira de trabalho dele, certo? E eu vou chegar para ele e vou dizer assim, olha, você não tinha sua jornada controlada, mas agora nós vamos reduzir o quê? Ah, eu vou trabalhar meio período, mas eu não tinha um parâmetro. Eu não tenho um parâmetro. Eu acho que isso depois pode vir contra a empresa. Porque depois ele vai chegar e vai dizer assim, olha, vai chegar a problema lá para mim julgar, para eu julgar. Olha, aqui falaram que eu não tinha. Daí quando veio a medida provisória, eles pegaram e reduziram a minha jornada. Então eu tinha jornada. Então eu tinha. Não era esse é o excepcional. O problema é o depois, né? Eu vivo, olha, falando também e vi outros doutrinadores sustentando a aplicabilidade essa possibilidade por meio do acordo individual. E aí a Vólia falava nessa live dela, e eu tendo a concordar com ela que as partes podem sim acordar que durante este período haverá uma redução daquele trabalho que presta. Mas como que eu vou controlar? Aí é um compromisso acordado, feito, olha, se eu tenho 8 horas ou 10 horas dedicadas do meu tempo para a empresa, eu vou dedicar apenas 50. Os outros 50 eu vou assistir as lives da doutora Gisela, da doutora Graciela, eu vou assistir as lives sertanejas, eu não vou trabalhar. Então, assim, né, seria uma possibilidade de acordo e compromisso. Agora, realmente, sem dúvida nenhuma, o grande temor é o que vai ser depois. Depois que isso tudo passar, as demandas que vão vir na Justiça do Trabalho. E vai acontecer exatamente isso. Ou eu não reduzi, ou eu tinha assim, um controle de jornada, tanto que foi reduzido. Esse é o meu receio, é muito bonito. Eu penso assim, nós estamos numa situação de emergência, tá? Mas eu acho que temos que tomar cuidado com essas interpretações.